Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos embora para mais uma decoraçãozinha de bolo. Hoje temos aí um bolinho de andar. Esse bolo, a inspiração desse bolo que a cliente me mandou foi em pasta americana. Nele tinha efeito capinotê, eu acho que é assim que se chama. Tinha babado, logicamente, era feito com pasta americana, um bolo inteiro de pasta americana, minha gente. E aí eu avisei para ela, né, que eu não trabalhava com pasta americana, mas se ela quisesse, eu faria o mesmo modelo, só que em chantininho, né, chantilly. E aí ela, ok, pode fazer, e deu tudo certo. Esse bolo, o tema, não sei se eu já falei, é um tema princesa, assim, né? O tema da festa dela foi Cinderela, mas esse bolo, ele casa com qualquer tema. É só você adaptar as cores. Porque ele não vai levar a bonequinha, né? A personagem, ele só leva uma coroa em cima maravilhosa. Mas vamos lá, a decoração, né? Bom, a parte de baixo é branca, lisa, tá? É lisinha mesmo. Preferencialmente essa parte de baixo tem que ser lisa, porque ela vai vir com um babado aí, que vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, para não dar muito, ficar muita informação, essa parte de baixo é legal ela ser lisinha. E aí eu deixei o mais lisinho possível, deixei as minhas quinas imperfeitas mesmo, como sempre, fiz uma espiralzinha na parte de cima. E, minha gente, para fazer a marcação para vir com babado, não façam isso, não marquem com tampa. Vocês têm que marcar com alguma coisa oca, que seja oco. Eu não sabia, né? Descobri aí, eu vim com fazer a marcação com a tampa, né? Que é a que vai me guiar para me fazer o babado. E aí arrancou aí o chamboque do bolo, arrancou um pedaço do chantilly, né? Mas aí eu consertei, como vocês estão vendo. E aí eu vim com um depósitozinho, né? Com um potinho mesmo para fazer a marcação. Essa marcação vai me servir como guia para mim poder fazer o babado, né? Lembra que eu falei que no bolo de inspiração tinha um babado com pasta americana, aquela cortininha, sabe aquela cortininha então. Aí, para me guiar, eu fiz essa marcação com esse potinho aí, né? No caso, no tamanho que eu iria querer meu babado. Você, se quiser um babadinho menor, você pega um potinho menor para te ajudar a marcar, para você não ficar perdida. Porque posso ser, se você for fazer direto, assim, sem uma marcação, posso ser que não fique tão igualzinho. Eu queria que ficasse os babados de tamanhos iguais. Vocês estão me entendendo? E aí, para fazer o babado, eu usei o bico pétala 124, bico pétala 1, 2, 3, 4, que ele serve também para fazer babado. Se você tiver o bico babado, você usa aí nessa hora o bico babado. Mas se você não tiver, pode usar aí esse bico 1, 2, 4 ou bico folha, aquele que eu uso sempre aqui, que também dá para fazer o mesmo efeito, tá bom? Mas aí eu usei o bico 1, 2, 4 para fazer esse trabalho. Parte grossa encostada no bolo e parte fina virada para baixo. Parte grossa encosta no bolo, parte fina virada para baixo. E aí vocês estão vendo, né, o movimento que eu fazia. Eu encostava e fazia movimento de sobe e desce. E aí saiu aí esse babadinho. Eu já tinha feito esse babado aqui, mas aqui um bolo da galinha pintadinha. E aí deu certo, né? Pra fazer o acabamento, eu fiz duas fileirinhas com o babadinho. E pra fazer o acabamento do babadinho com o bico 21, a mesma cor do chantilly, eu vim fazendo aí o acabamento, né? Eu vim fazendo também movimento de vai e vem, só que uma coisa mais miudinha, só pra fazer o acabamento. Quando você for fazer esse acabamento, você tem que vir com uma coisinha mais miudinha, tá? Pra não ficar muito grosseiro. E aí, né, formou o nosso babado. Depois eu apliquei pérolas no rodapé. E a cor desse babado, minha gente, eu usei um pouquinho de rosa, tá? Só um pouquinho de rosa pra fazer essa cozinha de babado, qualquer rosa. E fechou. Aí, como vocês estão vendo, né, eu deixei bem rápido mesmo, porque depois eu vim com pérolas no rodapé, pérolas douradas, tá certo? E aí, depois que eu terminei de aplicar as pérolas, eu vim fazendo a parte de cima. A parte de cima ia ser um azul e iria ter efeito capinotê. Eu acho que é assim que chama, né, minha gente? Eu já fiz, inclusive, esse efeito aqui em um bolo que também era de pasta americana e eu reproduzi ele em chantilly. E também nesse bolo eu fiz o mesmo efeito. Aí eu deixei passando a decoração dele bem rapidinho pra vocês, porque como era um bolo menorzinho e também era um bolo liso, não iria ter textura assim, com espátula de textura, né? Não iria ter, porque, como eu já falei, a gente iria fazer o efeito capinotê. E aí não é necessário espátula de textura, né? Aí deixei a lateral dele bem lisinha. Deixei essa parte passando pra vocês bem rapidinho mesmo, porque não tinha nem o que mostrar, né? As quinas dele também deixei imperfeita, tá certo? Mesma coisa, quina imperfeita, aspirando a parte de cima,
para poder a gente vir fazendo o efeitinho de capinotê. Para fazer o efeitinho de capinotê, eu uso régua. Se você tiver um marcador, melhor ainda. Mas como eu não tenho marcador, então eu vim usando a régua, né? Quem assistiu o vídeo lá do bolo de formatura para bolo de pedagogia, né? Que foi para uma formatura, viu como é que eu faço. E eu confesso pra vocês que eu gostei, minha gente, mais daquele primeiro que eu fiz do que desse. Eu achei que o outro, que eu fiz o primeiro, né, do outro bolo que eu tô falando, ele ficou mais certinho. Esse, a minha mão não tava muito boa no dia pra fazer, e aí ficou meio que torto, assim. Mas não dava tempo eu desmanchar pra fazer novamente, então foi assim mesmo, tá? Dias de luta, dias de glória. Mas deu certo, o importante é que deu certo no final. Aí você faz a marcação. Primeiro você faz pra lá, igual eu fiz, depois você faz pra cá e aí forma o efeitinho, né? Fica os triângulo não é triângulo, né? Mas fica aí as marcaçõezinhas no bolo. E aí eu tô em cada encontrinho deles, eu vim aplicando mini pérolas douradas também. A questão que eu disse que eu não tinha gostado, gente, foi porque os encontros, esses encontrinhos aí das formas, eles ficaram tortos, uns ficou em cima, outros ficou embaixo. Eu não me atentei a isso na hora que eu estava fazendo com a régua. Se você for reproduzir isso, se atente aos encontros para que ele fique o mais certinho possível, né? Para ficar alinhado. Na hora que você colocar as pérolas, elas ficarem alinhadas, não ficarem um em cima e outro embaixo, que foi o que aconteceu aí com esse bolo, né? Mas infelizmente eu estava sem tempo para poder vir desmanchar e fazendo de novo. Pronto, depois que eu terminei de aplicar as pérolas, eu vim fazendo a sobreposição do bolo. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a estruturação, tá? Lá tem mostrando toda a estruturação do meu bolo. Inclusive tem uma dica de transporte também, tá certo? Pronto, foi a mesma coisa que eu fiz no bolo de lá, que eu ensinei a estruturação, eu fiz nesse bolo aí. Né? Lá eu não tinha mostrado essa parte aí, que teve até uma seguidora, né, que comentou, a melhor parte ele disse que cortou, mas a verdade é porque eu pensei que tava gravando, não tava, né, mas foi a mesma coisa, vocês viram que eu fiz aí a sobreposição, vejo se tá no lugar direitinho, depois eu tiro a espátula e tudo certo, depois eu vim ali com os meus palitos, né, pra segurar um bolo no outro e tudo ok, minha gente. Vocês viram também que eu apliquei pérolas ali no rodapé do bolo, de cima também. E estou finalizando aí com muito glitter, lógico, né? Tem que ter glitter, bolo meu sem glitter não é bolo meu. Então, taquei brilho aí nesse bolo e depois vi aplicando o topo. O topo foi bem simples mesmo, até porque o bolo em si já estava bem, né? Babados, pérolas. E aí o topo foram essas coroinhas aí para também fazer acabamento no babado. Em cada encontrinho do babado, eu coloquei essas coroinhas para fazer acabamento. Se você quisesse fazer acabamento com o trabalho de bico, era só fazer uma rosetinha. Mas como esse bolo tinha um quê de realeza, né? E aí em cada encontrinho, ó, eu coloquei essa coroinha. Eu fiz, foi eu mesma que fiz esse topo. Tanto a coroinha aí como a coroa de cima, que ficou a coisa mais linda, que já vai aparecer aí pra vocês, eu fiz com EVA. EVA glitterinado, né? Olha só, eu peguei um molde na internet e fiz no EVA e recortei. E assim ficou a nossa coroa, que coisa linda, gente. Isso aí brilhava mais que tudo, o bolo brilhava do outro lado, ficou a coisa mais perfeita do mundo esse bolo, minha gente. Olha só, pra vocês verem aí. Quem me acompanha no Instagram já viu, né, que eu postei lá. Inclusive, fiquei muito orgulhosa com o resultado. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Chantilly e suas possibilidades, não é isso? Um cheiro e tchau!